Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 11 do Colégio Naval de 1998. Considere as afirmativas abaixo sobre um polígono regular de n lados, onde o número de diagonais é múltiplo de n. A afirmativa número 1 nos diz que o polígono não pode ter diagonal que passa pelo seu centro. N pode ser múltiplo de 17. N pode ser um cubo perfeito. N pode ser um número primo. Qual dessas afirmativas está correta? Então, olha só, eu coloquei aqui no quadro esse polígono. Como a gente não sabe exatamente a quantidade de lados dele, né? A gente está supondo que são N lados, então eu coloquei essas reticências aqui, e a gente não tem essa informação precisa da quantidade de lados deste polígono. Como que a gente faz para calcular a quantidade de lados, ou melhor, a quantidade de diagonais de um polígono? Existem pelo menos duas maneiras de nós fazermos isso. Eu vou explicar a primeira agora e em seguida eu vou explicar de um jeito combinatório. Então, vamos para a primeira explicação. Eu vou pegar aqui um vértice qualquer desse polígono que eu estou chamando de A. E a pergunta que eu faço é: quantas diagonais partem deste vértice A? Bom, a gente sabe que para a gente formar uma diagonal, nós temos que ligar um vértice a outro vértice. Então aqui a gente tem uma diagonal, outra diagonal, outra diagonal, outra diagonal e assim por diante. Eu posso ligar este ponto, né, que é um vértice, até outro vértice, formando uma diagonal de n-3 maneiras, né? Porque eu não posso ligar o ponto a ele mesmo. Uma maneira eu não posso fazer, a segunda maneira eu não posso ligar ele a este vértice adjacente, porque daí eu não formo uma diagonal, e eu também não posso ligar ele a este outro vértice adjacente, porque eu não formo uma diagonal. Então eu vou conseguir fazer n-3 diagonais com cada vértice desse polígono, né? Porque nós temos n vértices, n-3 diagonais. Então, como a gente tem n vértices, nos parece que se a gente pegar n vezes n-3, isso daqui vai ser a quantidade de diagonais, porque para cada vértice vai partir n-3 diagonais. Como a gente tem n vértices, se a gente fizer n menos n-3, nos parece que isso daqui vai ser a quantidade de diagonais. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque olha só, nessa contagem aqui, nós acabamos contando duas vezes a quantidade de diagonais, porque olha só, essa diagonal aqui, que vai, sei lá, do ponto A até o ponto B, ela foi contada duas vezes, porque ela foi contada quando eu fixei o ponto A, e ao eu fixar o ponto B, eu também vou contar n-3 diagonais que partem do B. Inclusive, eu vou contar essa diagonal que eu já havia contabilizado antes, quando eu fixei o ponto A. Então, por isso que cada diagonal nessa contagem aqui foi contada duas vezes, e por essa razão a gente tem que dividir por 2. Agora sim, isso daqui vai ser a quantidade de diagonais de um polígono regular. N vezes n-3 dividido por 2. A outra maneira é a seguinte, é nós fazermos combinação, né? Bom, como existem n vértices, então se a gente fizer combinação de n2 a 2, a gente vai estar juntando, né, fazendo todos os pares de vértices deste polígono. A gente está juntando o vértice A com o vértice B, o vértice A com esse outro vértice aqui, né? Só que acontece que quando a gente faz essa contabilização aqui, nós também estamos contabilizando os lados deste polígono, né? Porque ao fazer junção de pares, eu estou juntando também o vértice A com, por exemplo, esse vértice aqui que eu posso chamar de C. Então, quando eu faço combinação de n2 a 2, contabilizando a quantidade de lados do polígono. Então, por essa razão, aqui eu vou ter que diminuir de n, fazer combinação de n2 a 2 menos n, para tirar a quantidade de lados que eu contabilizei nessa expressão. Agora sim, isso daqui vai ser a quantidade de diagonais do nosso polígono. E quanto que vale isso, né? Quanto que vale combinação de n2 a 2? É n fatorial dividido por 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial, menos n, né? N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Tudo isso dividido por 2 fatorial que dá 2, né? 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes n menos 2 fatorial.
menos n. E daí nós podemos cancelar o n menos 2 fatorial com o n menos 2 fatorial. Ó, cancelamos esses dois valores. Vai sobrar apenas o quê? Vai sobrar n vezes n menos 1 dividido por 2 menos n. Então vai sobrar n vezes n menos 2, ou melhor, n vezes n menos 1, dividido por 2 menos n. Isso daqui dá n vezes n menos 1 menos 2 vezes n, dividido por 2. E daí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar o n em evidência, né? Então aqui a gente tem, ó, n vezes n menos 1 menos 2 vezes n dividido por 2, colocando o n em evidência, eu vou fazer aqui em cima, ó, colocando o n em evidência, vai para dentro do parênteses o n menos 1, e vai para dentro do parênteses esse menos 2 ali, ó. Tudo isso dividido por 2, que dá n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, acabamos de descobrir qual é a quantidade de diagonais de um polígono, né? De duas maneiras distintas. É n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, vamos deixar guardado aqui. N vezes n menos 3 dividido por 2 vai ser a quantidade de diagonais desse polígono. Agora, perceba que, pelo enunciado aqui do item 1, fala o seguinte, o polígono não pode ter diagonal que passa pelo seu centro. Então, vamos ler novamente o enunciado, né? Essa quantidade de diagonais, segundo o enunciado do problema, é múltipla de n. Ou seja, isso daqui, ó, tem que ser um múltiplo de n, ou seja, tem que ser um número natural k vezes n. Isso aqui é um múltiplo de n. E como isso daqui é múltiplo de n, então nós podemos cancelar este n com este n, e vai sobrar o quê? Vai sobrar n menos 3 dividido por 2 igual a k. Ou seja, n menos 3 igual a 2 vezes k, né? Passando esse 2 para lá. Né? Lembre que a gente já cancelou o n com o n. Logo, o n ele tem que ser igual a 2 vezes k mais 3. E o que isso significa? Esse 2k mais 3 ele é um número ímpar, né? 2k mais 3 é sempre um número ímpar, né? Porque a gente pode escrever o 2k mais 3 assim, ó, como 2k mais 2 mais 1. E, portanto, o n é 2 vezes k mais 1 mais 1. E todo número da forma 2 vezes L mais 1, em que esse número daqui ele é um número natural, vai ser um número ímpar, né? Se o n pudesse ser escrito como 2 vezes L, daí o n seria um número par. Como ele se escreve como 2 vezes um número natural mais 1, então significa que ele é um número ímpar. E, de fato, todo polígono regular que possui um número ímpar de lados, ele nunca vai ter diagonal que passa pelo centro. E por que ele nunca vai ter uma diagonal que passa pelo centro, né? Então, vamos dar essa justificativa agora. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui um polígono regular que tenha uma diagonal que passa pelo centro. Então, vamos supor, ó, que essa diagonal aqui, ela passa aqui bem no centro do polígono, né? Bem no centro da circunferência que circunscreve este polígono. Isso é uma suposição que a gente está fazendo por absurdo. Então, a gente sabe o seguinte, ó, que se nós ligarmos cada vértice do polígono até o centro, nós vamos formar o quê? Nós vamos formar triângulos isósceles, né, e congruentes, porque esse polígono ele é um polígono regular. Então nós temos essa diagonal aqui, ó, que eu vou fazer a tela em vermelho. Essa diagonal aqui, ó, a gente está supondo que ela passa pelo centro. E como o polígono é regular, a gente pode ligar cada vértice ao centro e daí nós vamos obter uma quantidade que é de n, né? N triângulos aqui que são congruentes, n triângulos isósceles. Agora, quanto que vale este ângulo aqui, ó? Este ângulo ele vale 180 graus, né? Porque esse segmento aqui, ó, ele é esses três pontos, né? Esse, são segmentos colineares, né? A gente formou uma diagonal que passa pelo centro aqui. Então, este ângulo, ele vale 180 graus e este ângulo vale 180 graus. Mas como o polígono ele possui uma quantidade ímpar de lados, isso significa o quê? Que aqui a gente vai ter uma quantidade de ângulos, né, desse lado, e a gente também vai ter uma quantidade de ângulos desse lado aqui.
Bom, nós não podemos ter, por exemplo, uma quantidade ímpar de ângulos aqui, mais uma quantidade ímpar de ângulos desse lado. Porque se a gente tiver uma quantidade ímpar de ângulos desse lado, mais uma quantidade ímpar de ângulos desse outro lado, da outra diagonal, se a gente somar um número ímpar com um número ímpar, dá um número par. E daí a gente teria um número par de ângulos aqui, ó. Estou supondo que aqui a gente tem uma quantidade ímpar de ângulos. Estou supondo que a gente tem uma quantidade ímpar de ângulos aqui. Então, se a gente somar uma quantidade ímpar mais uma quantidade ímpar, a gente obtém uma quantidade par. Só que a gente sabe que esse polígono, ele tem uma quantidade ímpar, tem que ter uma quantidade ímpar de ângulos aqui, né? Porque ele tem uma quantidade ímpar de lados, como a gente viu aqui. Então, ele não pode ter uma quantidade ímpar de ângulos aqui, mais uma quantidade ímpar de ângulos nessa posição. Ele também não pode ter uma quantidade par de ângulos aqui, mais uma quantidade par de ângulos nessa posição, porque a gente sabe que a soma de dois números pares dá um número par, né? Se ele tivesse uma quantidade par de ângulos aqui, mais uma quantidade par de ângulos aqui, então ele teria uma quantidade par de ângulos, ou seja, ele teria uma quantidade par de lados, né? Porque a quantidade de ângulos aqui no centro nos dizem quantos lados esse polígono tem. Então, obrigatoriamente, aqui nós devemos ter, por exemplo, uma quantidade ímpar. Se aqui é uma quantidade ímpar, aqui é uma quantidade par de ângulos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos somar a quantidade de ângulos que nós temos aqui. Então, vamos supor que aqui nós tenhamos uma quantidade ímpar de ângulos. E vamos supor que aqui a gente tem uma quantidade par de ângulos. Se a gente fizer 2L mais 1, né? E multiplicar por cada um desses ângulos, né? A gente sabe que cada um desses ângulos aqui é igual. Nós vamos chamar esse ângulo aqui de x, esse ângulo aqui de x, esse ângulo aqui de x. Como o polígono é regular, cada ângulo central tem o mesmo valor. Então, se a gente se a gente multiplicar 2L mais 1 vezes x, isso tem que dar 180 graus, né? X mais x mais x mais x, uma quantidade ímpar de x aqui, né? Tem que dar 180 graus, porque esse ângulo aqui vale 180 graus. Mas se a gente fizer x mais x mais x mais x desse lado aqui, ó, uma quantidade par de x, isso também tem que dar 180 graus. Então, igualando essas duas quantidades, né, porque 180 é igual a 180, então a gente tem 2L mais 1 vezes x igual a 2m vezes x. A gente cancela o x com x, ó, obtemos 2L mais 1 igual a 2m, ou seja, um número ímpar sendo igual a um número par, né? E isso daqui é um absurdo. Logo, todo polígono regular que possui uma quantidade ímpar de lados, ele jamais vai ter uma diagonal que passa pelo seu centro, né? Somente os polígonos regulares que têm uma quantidade par de lados vão ter diagonais que passam pelo centro. Então, vamos dizer que o item 1 ele está correto. O item 1, ó, ele fala que o polígono não pode ter diagonal que passa pelo centro, porque justamente esse polígono ele tem uma quantidade ímpar de lados, como a gente já viu. N pode ser um múltiplo de 17? Sim, né? Porque como o N ele é um número ímpar, o 17 é um número ímpar, N poderia ser, por exemplo, 17, porque o 17 é um número ímpar, então o item 2 também está correto. N pode ser um cubo perfeito? Pode, né? Por exemplo, N poderia ser igual a 27, 27 é um número ímpar e 27 é um cubo perfeito, então isso aqui está correto. N pode ser primo? Pode, né? Porque N, por exemplo, igual a 17, 17 é primo, né? Então, o item 4 também está correto. Então, todas as afirmativas estão corretas. Nossa resposta, letra E. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.